Eduardo Bolsonaro, como a volta de Trump impacta aqui no Brasil? Você já pensou, já pincelou bastante estas questões na sua primeira resposta, mas eu queria fazer uma provocação a mais. Você disse que Trump foi cerceado, perseguido, mas mais do que isso, ele também se tornou o primeiro presidente americano condenado criminalmente pela justiça. Isso impacta de alguma forma aqui no Brasil também? Olha, Basília, se a lei da ficha limpa fosse efetiva, o Lula jamais poderia ter sido presidente. Aqui no Brasil, a gente já sabe que há muito tempo não importa a lei, importa quem são as pessoas. Então, como a deputada falou, considerou Jair Bolsonaro um criminoso, mais uma vez eu pergunto, criminoso por se encontrar com embaixadores, né? Criminoso por subir num caminhão de som 7 de setembro e dar um discurso? Então, para determinadas pessoas, a pessoa criminosa se passa até perto de uma baleia, no mar. Então, isso aqui no Brasil é tudo uma questão de narrativa, é a cortina de fumaça que, enfim, a própria deputada acabou falando até com certa propriedade, até determinado ponto no começo eu fui concordando com ela pelas razões da eleição do Trump, mas depois vem um diagnóstico totalmente errado, né? Nós não somos extremistas, nós não somos radicais. Eu só não quero é que meu filho vá para a escola e retorne com uma orientação diferente. Eu quero que ele aprenda português, matemática, inglês, para de repente ter a mesma oportunidade e estudar no exterior, numa boa instituição. Então, acredito que é mais ou menos por aí. Agora, focado na pergunta que foi com relação aos impactos no Brasil, ele já começa a acontecer, né? Dias antes da eleição, o Lula, matéria da Folha de São Paulo, falou que uma eleição, uma vitória de Trump nos Estados Unidos, traria, né, em cena uma outra face do nazismo. E agora ele dá parabéns, né, e deseja sorte e sucesso ao presidente Donald Trump. Então você já vê aí uma mudança nessa comunicação. No entanto, né, o núcleo duro do governo, como Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad e o ministro Paulo Teixeira, não conseguiram ainda encaixar esse discurso, né? Estão falando, o Fernando Haddad falou que acordou uma manhã tensa, o Paulo Teixeira teceu críticas, muito além de críticas, né, quase xingamentos ao presidente norte-americano, a Gleisi Hoffmann mais ou menos no mesmo sentido. Então o governo brasileiro ele vai ter que primeiro se acertar para ver que tom que ele vai adotar. E uma outra questão, né? Falei aqui do dólar. O dólar passou de R$6, algo que nunca tinha ocorrido nem quando o Brasil tinha a pandemia. O que deixa claro o que era uma política liberal, comandada pelo ministro Paulo Guedes, e o que é esse desastre que está acontecendo com Fernando Haddad. Então, os impactos no Brasil serão muitos, e eu espero que o governo tenha a responsabilidade, porque senão daqui a pouco até a Argentina vai estar passando no Brasil. Tem muita gente, especialmente na internet, com o mantra, se acontece nos Estados Unidos, olha, vai chegar aqui no Brasil. Então, Eduardo, para você, o que esperar da relação entre Lula e Trump? O governo faz sinalizações, né, demonstrações de que irá optar por uma relação pragmática, menos pessoal. Olha, seria o ideal, Basília. É isso daí que nós realmente esperamos de um governo responsável, né? Só que se o Lula mantiver a sua tradicional conduta, por exemplo, recebendo navios de guerra sancionados pelo Irã no porto do Rio de Janeiro, ele vai ter problemas com o Donald Trump, porque uma das bandeiras que foi muito implementada nos Estados Unidos, de que ancorou o retorno de Donald Trump, é de resgatar a liderança norte-americana e não ser um país onde os outros não respeitam, né? Eu citei há um tempo atrás a saída do Afeganistão, quando o Biden retirou as tropas de lá. Todo mundo lembra daquelas cenas, né, dos afegãos se agarrando em aviões militares americanos e acabando por falecer depois de se soltar de uma altura muito alta, aquela cena ali que horrorizou o mundo inteiro. Isso daí são cenas que ninguém quer ver se repetir, né? O Donald Trump, quando ele tentou a sua reeleição e não conseguiu ser reeleito, a gente vai lembrar que muita gente dizia, olha, agora vai ser iniciado com Joe Biden um tempo de paz. E não foi isso que a gente assistiu naquele momento. A gente viu várias guerras, a gente viu a Rússia invadindo a Ucrânia, a gente vê agora o conflito entre Israel e o Hamas, você vê a China fazendo exercícios militares em torno de Taiwan, a Coreia do Norte voltando a se aventurar em fazer testes com mísseis no Mar do Japão. Então, Donald Trump representa o resgate dessa paz mundial e isso passa pelos países respeitarem, por exemplo, essas sanções norte-americanas. Eu falei do Irã propositalmente, porque o Irã agora, pela primeira vez, está mandando mísseis contra o território de Israel. O Irã patrocina grupos terroristas, seja o Hamas, seja o Hezbollah e tantos outros. É por isso, inclusive, que os países árabes que estão buscando paz, os países do Golfo, né, Bahrein, Emirados Árabes, Arábia Saudita, eles estão apoiando Israel nessa guerra contra os terroristas.
Então, se Lula continuar desrespeitando a autoridade americana, ele pode vir a ter problemas, inclusive sanções contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro, 10 segundos. Obrigado, Basília. Acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, sim. Depois de 2016 nos Estados Unidos, teve 2018 no Brasil.